Se você trabalha com recursos humanos e pensa que só precisa saber de lei trabalhista e de fazer processo seletivo, eu tenho uma notícia para você. O mercado mudou completamente e agora existem outras habilidades, outras soft skills que a gente precisa ter como profissional de recursos humanos para se destacar nesse segmento, nessa área de atuação, mas não só para isso, para garantir a nossa empregabilidade de 2025 para frente. Então, se você chegou até aqui, é porque você está preocupado com a sua empregabilidade dentro do mundo dos recursos humanos. Esse já é um passo super importante no seu desenvolvimento profissional. Eu te parabenizo, primeiramente, profissional, por ter chegado até aqui. Esse é um passo importante e eu tenho uma coisa para te dizer. Fica até o final desse vídeo, porque a terceira soft skill, a gente vai falar de 3 aqui, mas eu já adianto que a terceira é a mais importante, é aquela que é mais crítica e que nesse momento é a que está fazendo a maior diferença no mercado de trabalho. Beleza? Você quer ficar por dentro? Quer saber? Então vem comigo. Esse é o Papo com RH. Mas Richardson, e de onde você inventou tudo isso? De onde você inventou essas 3 soft skills? Então deixa eu te falar. A gente consultou esse material de um artigo da McKinsey, da consultora famosa americana McKinsey, que com certeza vocês já conhecem. E ele tem um artigo que tem um título um pouco estranho, mas fala assim, ó, o modelo operacional de próxima geração para o mundo digital. Então, desse artigo da McKinsey, ele fala aí de algumas habilidades. A gente consegue ver essas 3 habilidades que a gente vai falar aqui na continuação desse vídeo. E sem mais enrolação, vamos para a primeira? Vamos lá? Então, habilidade número 1 é a inteligência emocional. Habilidade 1 é a inteligência emocional. O que significa inteligência emocional? Significa ter, por um lado, a terapia em dia e, por outro lado, também significa que você, como profissional de recursos humanos, escuta muitos problemas de pessoas, né? E a gente precisa se desligar, muitas vezes, do nosso eu pessoal, do contato que a gente tem com muita gente, da relação de amizade que a gente vai desenvolvendo com algumas pessoas nesse ambiente, nesse entorno de trabalho, para poder colocar um pouco de clareza sobre as situações e até onde chega o que é da empresa e o que é da pessoa, né? Isso é uma habilidade que é muito complicada para os profissionais de recursos humanos e quanto mais senioridade a gente vai adquirindo, quanto mais passos importantes a gente vai dando na nossa carreira, mais sensíveis, mais delicados são os problemas que a gente vai recebendo, que a gente precisa lidar. Então, por um lado, a gente tem que entender que a gente é representante da empresa e, por outro lado, a gente também tem que ter esse chapeuzinho aí de empatia, de pessoa que escuta os colaboradores, que escuta os funcionários e que também consegue pressionar a empresa em favor dos colaboradores, né? A gente também é um colaborador, a gente também entende, né? Então a gente tem que empatizar. E aí essa é a balança, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio entre empatizar com os nossos colaboradores e também assegurar que a empresa está conseguindo os resultados e os benefícios que ela precisa conseguir. Então é isso, a gente já entendeu que conflitos, pressão, momentos difíceis vão ser o nosso dia a dia. Mas o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa inteligência emocional? E aqui eu vou te dar 3 dicas, tá? A primeira dica é escute ativamente. Então, sente com o colaborador, entenda o problema dele, escute ativamente. Você não precisa ser sempre o dono da resposta, o dono da razão. Muitas vezes o colaborador ele precisa só de outro humano que o escute, né? Então a escuta ativa é uma das respostas que você consegue dar para melhorar a sua inteligência emocional. A segunda dica, ela é super interessante, é o controle das suas reações, né? Então às vezes a gente tende a reagir por impulso, depende um pouco da personalidade de cada pessoa, né? Mas tem gente que é muito impulsiva, que já, às vezes, diante de uma injustiça, já quer atuar, quer resolver tudo de maneira muito imediata. E às vezes a gente precisa também controlar um pouco essas reações, né? Coloca luz, deixar um pouco de tempo para a gente digerir isso, entender o que está acontecendo, qual o problema lá no fundo desse problema, né? Porque às vezes a gente vê só a ponta do iceberg e não vê o fundo. Então a gente precisa de tempo para analisar e precisa
controlar as nossas reações. E a terceira dica é demonstre empatia pela pessoa. A gente já falou sobre empatia aqui há pouco tempo. O que é empatia? Empatia é quando você se coloca no lugar dessa pessoa. É quando você entende a dor dela como sendo sua. Então, pratique um pouco essa empatia. Isso vai ajudar também na sua inteligência emocional. Curtiu a habilidade número 1? Essa é a primeira soft skill e agora a gente vai passar para a segunda. A segunda soft skill que está revolucionando o mundo dos recursos humanos é o pensamento analítico. Muita gente pensa que para trabalhar em recursos humanos você só precisa gostar de pessoas. E não é bem assim, hein? Para trabalhar no recursos humanos hoje em dia, você precisa ter uma série de outros conhecimentos, de outras habilidades, de outras competências. E o pensamento analítico é uma dessas competências. Mas e por que a gente está trazendo o pensamento analítico como uma soft skill? Porque é importante você entender e analisar o cenário. Já a parte dos números, que isso seria já uma habilidade hard, né? Que isso seria já uma habilidade, um conhecimento mais crítico que a gente consegue desenvolver de outra maneira. Aqui é importante que você conheça e que você consiga ter um olhar integral para o problema, né? Que você consiga analisar vários fatores, vários cenários. O mundo do trabalho hoje ele é muito complexo, né? A gente tem muita informação na internet, a gente tem um mundo que geopoliticamente está muito conectado e às vezes uma informação dos Estados Unidos interfere no Brasil, que interfere no seu negócio, que interfere no resultado da sua empresa. Então, como desenvolver esse pensamento analítico que pode aportar luz também nas suas decisões de recursos humanos. E aí você me pergunta, mas como desenvolver essa habilidade, Richardson? A gente desenvolve essa habilidade seguindo aqui o Papo com RH. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, vamos criar essa comunidade de profissionais de recursos humanos que querem crescer e se desenvolver na sua carreira, beleza? Então, uma vez que você segue o Papo com RH, você já está um passo à frente dos demais profissionais de recursos humanos que não têm acesso a esse conteúdo. Aqui a gente fala muito sobre People Analytics. E o People Analytics tem uma relação muito próxima com o que a gente está falando aqui de pensamento analítico hoje. O People Analytics ele é essa ferramenta um pouco mais técnica de como você analisar com dados toda a situação do que está acontecendo no seu departamento de RH. E o pensamento analítico ele vem para te ajudar a tomar uma decisão, para te ajudar a analisar todos esses dados, a analisar o contexto da empresa, a analisar o que está acontecendo no seu negócio e poder dar o passo, poder tomar uma decisão, poder montar aí uma estrutura racional, um pensamento, né? Uma linha de raciocínio que te permita vender uma decisão, vender um direcionamento, um posicionamento dentro da sua companhia. E agora a gente chegou no ouro, no diamante, no cristal, no que é mais importante. A gente chegou na terceira habilidade que, segundo a minha opinião, e também o artigo da McKinsey que eu já mencionei, é o que está fazendo a maior diferença no mercado de trabalho já. A gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente, desse momento. E a terceira habilidade, a terceira soft skill, é gestão da mudança. A gente, como profissional de recursos humanos, precisa dar o passo à frente, a gente precisa ser a área que é a famosa ponta de lança, né? Aquela área que vai abrindo caminho, abrindo espaço para as demais áreas e para os colaboradores também, para irem se adequando a outros processos, a outros momentos, né? Para entenderem novas tecnologias, novos sistemas. Então, tudo que tem a ver com mudança, de alguma maneira, é um papel do profissional de recursos humanos. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa comunicar essas mudanças, a gente precisa entender as mudanças, antecipar as mudanças, né? Então, fazer uma gestão de mudança bem feita é uma coisa super complicada, delicada, complexa, e é por isso que essa é uma das habilidades mais importantes no mercado de trabalho atual. E sabe por que é tão crítico fazer gestão da mudança? Eu vi uma notícia outro dia que falava que 70%, olha só o dado, 70% das empresas falham nesse conceito de gestão da mudança. Então, é algo que é realmente crítico. E o que a gente pode fazer como profissional de recursos humanos para ajudar a nossa organização nesse tema que é tão relevante? A gente tem que antecipar essa mudança, a gente tem que saber comunicar e a gente tem
que envolver o nosso colaborador, envolver o empregado nessa discussão, nessa situação, no processo, na tecnologia, no sistema, em qualquer da mudança que a gente queira implementar, ele tem que saber que o foco é a melhora. E sempre há a melhora. A gente tem que acreditar que o foco é a melhora. Seja a melhora porque vai ser um sistema mais barato, então a empresa vai economizar e a gente vai conseguir cobrar um melhor bônus, porque é mais eficiente, porque vai reduzir tempo, porque vai reduzir... Então, a gente tem que buscar sempre esse olhar do que está melhorando. Como que a gente consegue ver esse copo meio cheio, né? Aquela famosa história do olhar otimista para essa mudança que a gente está querendo implementar na nossa organização. E se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários como foi o processo de gestão de mudança mais importante que você teve que gerir até os dias de hoje. Você já teve a oportunidade de trabalhar com alguma mudança muito importante na sua organização? Como foi essa experiência? Vamos gerar esse debate aqui? E aí a gente já chega no momento de concluir e de repassar quais são essas três habilidades, essas três soft skills que são tão relevantes para o nosso desenvolvimento profissional como profissionais de recursos humanos nesse ano de 2025 e daqui em diante. A primeira, recapitulando, é a inteligência emocional. A segunda, pensamento analítico. E a terceira é gestão da mudança. Se você gostou desse conteúdo, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha. Não esquece de apoiar esse canal. Não esquece de compartilhar isso com seus amigos, com aquelas pessoas que você quer bem e que você quer ver crescendo na sua carreira também. Esse é o Papo com RH.